Imaginologista veterinário, nesse mercado nacional tão competitivo veterinário, você sabe como se diferenciar no mercado? Será que é o aparelho? Será que é o currículo? O que de fato vai fazer um serviço ser diferenciado? Eu sou o Vicente, professor mentor aqui da Escola de Negócios Improvete, e eu preparei esse vídeo para você, imaginologista veterinário ou que pretende entrar dentro dessa área. Vou te falar 3 formas simples para você se diferenciar no mercado. Você vai conseguir fazer mais exames, ganhar mais dinheiro e ser valorizado com clientes fidelizados. E eu gosto muito dessa foto. Quem é dessa época para De Onde Está o Wally? De um livro onde você precisava encontrar o Wally no meio da multidão. E na verdade hoje você é o Wally. Se você quer trabalhar com ultrassonografia, com radiologia, com ecocardiograma, com endoscopia, e você quiser entrar no mercado, no meio da multidão, como você vai se destacar? Então eu quero te dar aqui 3 formas muito simples para você se diferenciar. Vou começar pela primeira. Eu chamo do diferencial técnico mais um. O que é isso, Vicente? É você fazer o seu exame mais uma coisa. Isso trabalha com um conceito que a gente chama de over-delivery. Sabe o que significa isso? Difícil o veterinário saber o que é over-delivery, né? Pois eu descobri isso e eu quero compartilhar com você. Over-delivery é você entregar para o seu cliente mais do que foi o combinado. É você encantar ele, que ele fala assim, nossa, a entrega foi tanta que ele começa a achar o exame barato. Então eu chamo de técnica mais um. Então eu vou dar um exemplo prático disso aqui com a Sorella. Dá uma olhada nesse vídeo da Sorella. A Sorella é um labrador, um golden jovem, 9 meses de idade, que ele está com essa claudicação e é uma claudicação crônica. E quando a gente olha um paciente jovem desse claudicando, o que a gente vai pensar? Vai pensar principalmente nas doenças congênitas que acometem esse paciente, né? É uma displasia do coxo femoral, é uma osteocondrite, osteocondrose, uma panosteite, não é verdade? E aí o que foi feito? Esse paciente foi pedido um raio-x desse paciente. E no raio-x pode-se observar uma proliferação periosteal aqui nessa região, tá? Que eu estou mostrando aqui para você. Se você tiver no celular, você vai ter mais dificuldade de ver. Depois você pode assistir no computador, tá bom? Ou na televisão de casa. Aqui tem uma área de reabsorção. E na projeção crânio-caudal, existe um aumento de volume de radiopacidade de tecidos moles no aspecto medial da articulação. Isso aqui não é OCD, isso aqui também não é o panosteite, apesar de existirem algumas opacificações no canal medular. E aqui eu usei o diferencial técnica mais um. Eu, depois do raio-x, eu indiquei um ultrassom musculoesquelético. E esse aqui é o ultrassom que foi feito. É possível observar que a proliferação é do periósteo mesmo, existe uma distensão das partes moles e um acúmulo de fluido ali. E depois desse ultrassom, eu fiz eu fiz uma punção por citologia aspirativa. Então o paciente veio para fazer um raio-x e eu entreguei para ele um raio-x, um ultrassom musculoesquelético e uma citologia. Esse paciente, o resultado da citologia dele, ele deu inconclusivo, ele entrou com um tratamento, o clínico entrou com um tratamento paliativo, ele até melhorou a claudicação, mas nós, ainda utilizando a técnica mais um, nós recomendamos fazer um acompanhamento radiográfico e uma biópsia, foi feita uma biópsia, e sabe qual foi o diagnóstico da Sorella? Um osteosarcoma fibroblástico num paciente de 9 meses de idade. Ou seja, o paciente chegou claudicando e o diagnóstico final foi dado de osteosarcoma fibroblástico. Percebe que, nesse caso, não foi entregue exames, foi entregue diagnóstico? Essa é a técnica mais um. Eu dou um exemplo de trabalhando com ultrassom e raio-x junto,
Agora eu quero dar um exemplo prático, é o que o do cardiologista, onde o cardiologista ele pode dar uma técnica mais um. Muito comum o cardiologista ele fazer um ecocardiograma e tanto o veterinário quanto o tutor, eles podem querer, desejar que o cardiologista ele faça uma avaliação clínica, passe um tratamento ou dê apoio ao tratamento. Ou seja, um cardiologista, ele além de fazer um ecocardiograma, por exemplo, que é um exame complementar, ele pode ser um consultor também, para fazer uma consultoria com o veterinário para estar acompanhando e ajudando a conduzir o tratamento de um caso. Ou até mesmo ele pode pegar o caso o cliente, o veterinário, deseje isso. Percebe que essa é uma técnica mais um? Então, pede um exame de eco, ele ainda recebe uma consultoria. E aí, pega esse detalhe, tá? É sempre assim. Se a sua técnica, você vai fazer o seu exame mais um. Se o mais um for um produto que você vende, produto é assim que eu boto entre aspas. Por que é um produto? Então, por exemplo, eu não mostrei um raio-x e um ultrassom musculoesquelético. São dois produtos que eu entrego. Tem preço, isso tá na tabela de preço. Então, se está precificado, você cobra pelo esse mais um. Agora, se é algo que você está simplesmente só dando apoio, por exemplo, você vai dar uma consultoria para um clínico onde ele vai conduzir o caso, ele só está querendo uma opinião sobre dose, sobre frequência, né, até quando. Aí você pode fazer isso e não cobrar, ou cobrar se você tiver precificado lá o seu preço de consultoria. Então, o exame mais um, ele além de se diferenciar, ele vai deixar o seu serviço mais valorizado, vai aumentar o seu número de exames e você vai ganhar mais também. É a primeira forma simples. A segunda é você se diferenciar por um nicho. Como assim, Vicente? Deixa eu te explicar. Eu fiz residência na Unesp de Botucatu. E lá na Unesp, a minha orientadora foi a professora Jaqueline Manprim. E ela convidou a professora Cibele Carvalho para dar uma aula de Doppler lá na Unesp de Botucatu. E eu assisti a aula da Cibele. E a Cibele me encantou com o nível de conhecimento vascular que ela tinha. E ela falava muito de diagnóstico de desvio porte-sistêmico. Ali ela semeou uma paixão em mim. Desvio porte-sistêmico. Então, além de eu ser um imaginologista veterinário apaixonado pela minha profissão, eu tenho um super crush com desvio porte-sistêmico. Eu gosto de caçar desvios porte-sistêmico, com suspeita ou sem suspeita. Então, desde a residência, eu venho estudando isso e depois, eu terminei minha residência em 2008. Então, já com quase 2 décadas já trabalhando na área, de tanto gostar e dar de diagnósticos de desvios porte-sistêmicos, o meu mercado se acostumou a encaminhar exames para mim quando existe uma suspeita de desvio porte-sistêmico. Como nesse caso aqui, eu estou te mostrando uma tomografia numa reconstrução tridimensional, tá? Mas o diagnóstico desse paciente eu primeiro dei no ultrassom, porque ele não tinha ainda uma suspeita clara de desvio porte-sistêmico. Foi pedido um ultrassom. No ultrassom eu via o shunt e indiquei a tomografia. Fiz a tomografia, foi eu que fiz essa tomografia aqui. E ele tem aqui um shunt com origem na veia gastroesplênica e ele se insere na cava, no forame caval, aqui no aspecto mais cranial dela. Então, ou seja, dentro da área de diagnóstico por imagem, no nicho doenças vasculares, no subnicho desvio pós-sistêmico, os meus clientes sempre lembram de mim. Então, qual uma ação simples? É você escolher algum nicho para você se diferenciar.
Então você trabalha com ultrassom. Você pode escolher. Você pode se diferenciar por uma espécie, por exemplo, com felinos ou com pets não convencionais. Você pode escolher uma doença. Você pode escolher uma modalidade de exame. Então, se você é um raio-x, você faz raio-x, você pode fazer raio-x e ser muito conhecido por ser um excelente radiologista ortopédico. Então, por exemplo, entende que você está se nichando. Isso é uma excelente forma de você se diferenciar. E a terceira forma? A terceira forma é o seu laudo. Você sabia que tem muito imaginologista que acha que o laudo ele é um grande problema? Porque laudo é igual vasilha, né? Você termina de arrumar a cozinha, de repente, aquela cozinha volta, ele se triplica o número de vasilhas para lavar. Sofre mitose laudo, né? É muito comum os profissionais estarem sobrecarregados com laudos, não conseguem entregar laudos em dia e eles podem até fazer errar o diagnóstico, errar na construção do laudo. Ou então é um imaginologista que ele tem tempo, ele nem está sobrecarregado, mas ele não foi preparado. Não teve um estudo formal de como construir um laudo. E o laudo, ele é um elemento fundamental para se diferenciar. O laudo, para você saber se o seu laudo ele é diferenciado, eu vou te compartilhar uma estrutura aqui. Quanto mais próxima dessa estrutura que eu vou compartilhar com você, mais diferenciado será o seu laudo, tá? Então, nada melhor que dar um exemplo prático aqui. Eu quero mostrar para você esse caso de um ultrassom de um fígado diminuído com bordos irregulares, um caso típico de cirrose. Ele tem ascite, ele tem nódulos de regeneração, ele inclusive, esse paciente tem shunts adquiridos esplenorenal. Como construir um laudo que mostre diferencial? Então vou compartilhar para você a estrutura, tá bom? A estrutura. Então, a parte descritiva. Você vai manter a sua parte descritiva, como eu botei aqui. O fígado está diminuído, com bordos irregulares e pericogênicos. Você pode, a descrição, você pode trazer detalhes ali. E aqui, tá? Ele é o início. Mas a parte mais importante do laudo está aqui. E acontece que muitos imaginologistas não utilizam o laudo não exploram todo o potencial desse documento. Por isso que muitos não se diferenciam. E você vai ter a oportunidade agora de se diferenciar. Pelo menos pegando o conceito aqui. Depois da parte descritiva, você pode, no seu laudo, colocar a sua impressão diagnóstica, como nesse caso. Olha como é que ficou a impressão diagnóstica. Cirrose hepática com presença de nódulos de regeneração associada à hipertensão portal, ascite e shunts adquiridos, sinais de insuficiência hepática. Também tinha sinais de colangite e colangite crônica. Beleza? O que tem de extraordinário nisso? Aqui é uma impressão diagnóstica concisa, precisa, confiante, segura. Aí vem a outra parte, que poucos profissionais exploram isso. Você sabia que o laudo ele é um documento onde o imaginologista, o radiologista, ele pode expressar a sua opinião, colocar um comentário. Então aqui, e não só um comentário, ele pode fazer recomendações também. E olha o que tem aqui, comentário do radiologista e recomendações. Considerar como principais probabilidades de causas do diagnóstico: drogas e toxinas, deposição de cobre, processo infeccioso. Displasia é uma possibilidade diagnóstica de causa congênita, porém, baseado no contexto clínico, tem baixa probabilidade. É recomendado biópsia hepática incisional para diagnóstico definitivo e outros exames complementares a critério clínico. E logo embaixo aqui, uma referência bibliográfica bem específica do consenso
para o diagnóstico e tratamento de hepatite crônica em cães. Percebe que aqui, olha só, teve uma descrição, impressão diagnóstica, um comentário, recomendações e uma publicação, uma referência bibliográfica. Aí o que acontece? Que aqui no laudo você pode expressar todo o conhecimento que você tem. E é lógico que para construir esse comentário, essas recomendações, você precisa ter se especializado na área, por isso que profissionais que eles querem trabalhar com diagnóstico por imagem sem se especializar antes, sem buscar um conhecimento e tal, eles não vão se perpetuar no mercado, não vão durar no mercado, porque imagina competir com um perfil de diagnóstico desse aqui. Agora, isso aqui é onde você explora todo o seu conhecimento. E sabe o que muitos falam aí? Muitos falam bem assim. Mas, Vicente, para que laudo? Cliente não lê. Eles nem lê. Não lê mesmo? Quem foi que disse isso? Foi algum colega? Olha, se um veterinário ele não lê o laudo, ele está com um problema. Porque o laudo ele é um documento legal que é anexado ao prontuário do paciente e ele é o documento prova para ser utilizado caso ocorra algum processo civil ou administrativo junto ao conselho de um paciente, de uma possível, de algo que tenha dado errado e iniciado alguma judicialização de um processo, de um caso. Então, a próxima vez que você ouvir um cliente falar, algum veterinário falar assim, mas cliente nem lê laudo, você responde assim, olha, pois deveria, porque o meu laudo vai ajudar muito o cliente. Então, é com essas 3 formas simples, você se destaca no mercado, você vai fazer mais exames, entregar mais, e aí você vai ganhar mais dinheiro, vai ter clientes fidelizados, vai ganhar bem e vai se sentir um profissional valorizado.